Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 14 de fevereiro de 2020, nós estamos reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós já estamos no capítulo 2, Um Anjo e um Filósofo. A nossa querida amiga Aramita irá falar um pouquinho sobre esse início desse capítulo 2. Na semana passada nós vimos o encontro entre a então agora já nobre Cláudia Sabina com a sua serva Atéria, combinando, né, os planos de Cláudia Sabina para o futuro. Cláudia Sabina tem uma sede de vingança do Evilde Lúcio e da Alba Lucínia por conta da juventude onde ela foi preterida em função da outra. Então, estava nessa combinação, onde ela vai colocar a Atéria como serva na casa de Alba Lucínia, para ter informações e saber como executar a vingança. Então, vamos lá, né? Estamos, a família do senhor Elvídio, esposa, e as duas filhas a caminho, né? De Roma. Vamos lá. Então, nós estamos ainda no finalzinho do diálogo, mas antes é necessário fazermos a nossa prece inicial. E assim, nosso Senhor Jesus, mais uma vez tendo essa oportunidade que a sua bondade nos oferece de estarmos no centro espírita, todos nós unidos para estudarmos a obra 50 anos depois. É uma oportunidade ímpar, Senhor, porque retrata a vida dentro das suas particularidades na política, dentro das suas particularidades na família, dentro das suas particularidades na sociedade como um todo, e quase sempre nos identificamos e percebemos o quão lento é o processo de evolução. Te rogamos, amor de nossa vida, a compreensão da obra, a inspiração através dos nossos amigos espirituais. E te fazemos um pedido a mais, que nos ajude a nos dobrarmos para sermos servos de Deus, aprendermos e nos predispormos a servir a Deus no nosso dia a dia. Graça te damos. E é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos e que os bons espíritos possam nos inspirar em nossa fala. Muito obrigada, Senhor. Então está o encontro ainda no finalzinho da nossa querida, não tão querida Cláudia Sabina e da nossa querida Atéria, que é a empregada e cúmplice de Cláudia Sabina. Cláudia Sabina, sempre lembrando, esposa do governador Lólio Úrbico, apaixonada por Elvídio, e recordando que Cláudia Sabina era uma plebeia e que o casamento dela com o então prefeito Lólio Úrbico foi a mando e a pedido do imperador Adriano. Tudo arrumado. E tanto o Lólio quanto a própria Cláudia Sabina se submeteram. E uma das características da Cláudia Sabina é super inteligente. Inteligente a nível de construir ideias, manipular, articular. Então, vou dizer que ela é uma pessoa que não seja inteligente, mas uma pessoa bastante articulada, com uma mente muito ágil, muito rápida, para movimentar o que ela deseja. Então vamos lá no finalzinho desse diálogo entre Atéria e Cláudia Sabina. E assim dizendo,
Cláudia Sabina entregou à comparsa algumas centenas de sestércios, que era a moeda romana, em que empenhou de mútuos compromissos. Atéria guardou o preço da primeira combinação avidamente, lançando um olhar ambicioso à bolsa e exclamando atenciosa: podeis estar certa de que serei vigilante, humilde e discreta. Caiu a sombra da noite sobre os montes albanos, mas a emissária de Cláudia procurou Túlia Sevina, daí algumas horas para os fins conhecidos, porque Túlia Sevina era a pessoa responsável para a seleção dos funcionários, exatamente, que iria trabalhar na casa de Euvídio e Alba Lucínia. E a nossa querida, não tão querida Cláudia Sabina, já sabia como essa funcionária deveria fazer a entrevista. Então ela disse: vá e apresente-se com muita humildade. Se você assim se apresentar, a nossa querida Túlia vai te contratar de imediato. Então você observa que a Cláudia Sabina, ela é uma pessoa que é típico mesmo, ela sabe estudar a personalidade do outro. Ela é perversa. Ela manipula o mundo. E para manipular, uma das características de quem manipula é conhecer muito bem a personalidade do outro. E ela soube fazer esse movimento. Então, para te conquistar a Túlia, basta você ser uma pessoa bem humilde. Assim a nossa querida Atéria fez. Então, caíam sombras da noite, ela foi logo sobre os montes albanos, mas a emissária de Cláudia procurou Túlia Sevina, daí algumas horas para os fins conhecidos nossos. Ela queria ser o quê? Funcionária da Alba Lucínia. Funcionária. A esposa do tribuno Maximus Cunctator, que é o esposo da querida Túlia, patrícia de coração bondoso e afável, e a querida Cláudia já identificou isso, recebeu aquela mulher do povo com generosidade e doçura. As solicitações insistentes de Atéria confundiam-na. Eu estou precisando muito desse trabalho, tenho passado tanta necessidade, prometo que serei uma serva gentil, isso. Havia comentado o pedido de sua amiga Alba Lucínia num círculo reduzidíssimo de amizades mais íntimas. Entretanto, aquela serva desconhecida não lhe trazia recomendação alguma dos amigos com quem se entender a respeito. Atribuiu, porém, o fato à tagarelice de alguma escrava que houvesse conhecido o assunto, indiretamente, por meio de qualquer palestra despreocupada, porque ninguém sabia que ela iria fazer isso. Ela comentou ali com meio gato pingado, e de repente aquela pessoa se apresenta. A humildade e singeleza de Atéria parecem-lhe adoráveis. É a famosa bruxa da maçã vermelha. Só um pedacinho. Suas maneiras revelavam extraordinária capacidade de submissão e desvelada e carinhosa. Eu digo que eu tenho pavor com quem fala muito doce. Olá! Isso não vai dar certo, né? Túlia Sevina aceitou-a e, apiedada da sua situação, recolheu-a naquela mesma noite, acomodando-a entre as suas servas. Ela ficou tão compadecida, ou seja, gente, a Atéria é a artista. Não foi à toa que Cláudia Sabina identificou essa capacidade nessa criatura. Daí a dias, a porta de Órtia apresentava singular movimento. Luxuosas viaturas encaminhavam-se para o porto, onde a galera dos nossos conhecidos já havia ancorado. Nas edificações da praia ensolarada, estalavam os ditos alegres e carinhosos. Uma grande quantidade de amigos e de representações sociais e políticas vinham receber Ovídio e Caio.
num dilúvio de abraços carinhosos. Ou seja, foi uma festa, tá? Lólio Úrbico, o então prefeito, e a esposa Cláudia Sabina chegavam igualmente ao lado de Fábio Cornélio e sua mulher Júlia Spinter. Vamos só anotar aqui, o Fábio Cornélio e a Júlia são pais de Alba Lucínia. Então estava o prefeito, a esposa querida, não tão querida, Cláudia Sabina, igualmente ao lado do Fábio Cornélio e sua mulher Júlia, velha Patrícia, conhecida por suas tradições de orgulhosa sinceridade. É aquela coisa que a pessoa diz assim, quando eu tenho de falar, eu falo na cara, né? E a pessoa acha que isso é uma virtude. Todos foram receber. Lembra que a nossa querida Alba Lucínia conhece o passado do seu esposo. E talvez ela não esteja sabendo que Cláudia Sabina hoje é esposa do prefeito. E é assim com o imperador. Vamos lá ver como vai ser esse encontro. Túlia Sevina, que é a amiga que está organizando a contratação dos funcionários, dos colaboradores, né? Túlia Sevina e Máximo Conquitato, que é o esposo, lá se encontravam também ansiosos pelo abraço fraternal dos amigos, que por largo período se haviam ausentado. Então, gente, não é qualquer um que está chegando. Você vê que foi uma corte para lá recebê-los, entendeu? E mais o próprio prefeito. Numerosos parentes e afeiçoados disputavam entre si o instante de estreitar nos braços amigos os queridos recém-chegados. Mas dentre toda a multidão destacava-se um vulto venerando. Quem era? De Quinéio Lúcio, pai de Euvídio. Aureolado pelos cabelos brancos que as penosas experiências da vida haviam santificado. Uma atmosfera de amor e veneração fazia-se em torno da sua personalidade vibrante de cultura e generosidade, que 75 anos de lutas não conseguiram empanar. Só para a gente sempre fazer uma ligação com o livro Renúncia, Quinéio Lúcio, hoje pai de Euvídio, volta no livro 50 anos depois, como o senhor Jacques Davenport. Volta em Renúncia. Volta no livro Renúncia. 50 anos depois, ele volta no livro Renúncia como o senhor Jacques Davenport. Ele volta como tio de Euvídio e pai de Cláudia Sabina, que vai ser a Susana. Porque o livro Renúncia, ele está ligado com o livro 50 anos depois. É o mesmo grupo que volta. E é impressionante que ele tem maior carinho pelo sobrinho. E o sobrinho por ele. Era pai dele, né? E a própria Susana tem maior respeito pelo pai, maior carinho, que era o que ela tinha como Cláudia pelo seu Quinéio. Porque ela era grata por ele ter acolhido o filho Silano. Olha só as teias da vida, né? A sociedade romana havia seguido o curso de todos os seus passos, conhecendo de longe as suas tradições de nobreza e lealdade e respeitando nela um dos mais sagrados expoentes da educação antiga, cheia da beleza de Roma em seus princípios mais austeros e mais simples. Quinéio Lúcio soubera desprezar todas as posições de domínio, compreendendo que o espírito do militarismo operava a decadência do império, esquivando-se a todas as situações materiais de evidência, de modo a conservar o ascendente espiritual que lhe competia. Então aqui o nosso querido Emmanuel já vai mostrando a personalidade de Quinéio Lúcio. No acervo dos seus serviços à coletividade, contavam-se as providências desenvolvidas pelo governo imperial a favor dos escravos que ensinavam as primeiras letras aos filhos de seus senhores, além de muitas outras obras de benemerência social em prol dos mais pobres e dos mais humildes, a quem a sorte não favorecera. Seu nome, do Quinéio, era respeitado
não somente nos círculos aristocráticos do Palatino, mas também na Suburra, que era um lugar pobre, né? Onde se acotovelavam as famílias anônimas e desventuradas, né? E uma coisa para saber, fazendo a ligação, é assim, que uma encarnação, ela se encadeia com outra. Né? Em 50 anos depois, no livro Renúncia, olha, que ele já ajudava os escravos, ele já estava preocupado com essa coisa da educação. E em Renúncia, ele continua com isso, e na escola dele, ele recebe tanto os filhos da aristocracia como os pobres. A gente não vai de uma encarnação para outra e vira outra pessoa, não. É uma continuidade. E ele vem como pai da Cláudia Sabina, porque ela pede a ajuda dele, a intercessão, e ele promete. E o que é lindo nisso é que, quando a gente está estudando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem o encontro de Ismael com Tiradentes, no mundo espiritual. E que estava aquele momento então, o rei Dom João VI já tinha voltado para Portugal, obrigado, porque ele não queria. E estava ali, ele disse para Dom Pedro, olha, se for para perder para qualquer um, seja você o rei, seja você o imperador. Então estava naquela confusão de sair de Colônia para ir para o Império. E no mundo espiritual, o nosso querido Tiradentes, agoniado, ele disse assim, olha, agora é a hora. Nós não podemos aí incentivar o povo a fazer realmente esse movimento para que o império possa... Ou seja, o nosso querido Tiradentes queria fazer um movimento revolucionário. Mesmo que ele estava fazendo antes. Mesmo que ele fez outrora. E a resposta de Ismael é fantástica, onde ele deixa bem claro que o então imperador não era o que tinha de melhor, mas era o que se tinha, que isso iria realmente acontecer, mas não por motivo da revolução, não por motivo de guerra, que isso iria acontecer de uma forma com o menor prejuízo possível, mas que o trabalho verdadeiro para a liberdade do Brasil seria a educação. Então, e ele fala maravilhosamente sobre educação. Então, em verdade, o que liberta a consciência é a educação, é a cultura, é o estudo. E é nesse movimento a gente vê o nosso querido Emmanuel reencarnou no nosso Brasil, e ele vem como professor, como educador. Porque o que eles estão fazendo agora, a massa, que eles fazem isso, realmente estão fazendo aí há séculos, é educar. Seja utilizando a arte, seja utilizando a educação, seja utilizando a religião. Porque o que torna um humano melhor é a sua reforma íntima. E lembra que são duas asas, a asa da intelectualidade e a asa da moral. São as duas para que eu possa alçar voo. Então é necessário um desenvolvimento intelectual. E se esse desenvolvimento intelectual estiver acompanhado com a asa moral, vai ser um cientista nobre, vai ser um médico nobre, vai ser um professor nobre, vai ser um profissional nobre. Você vê essas almas aqui, os próprios Quiné e Lúcio, nesse cuidado de ensinar, mesmo para aqueles que não podem. E muito bem lembrado para mim, ele repete isso como o Senhor Jacques. Então, gente, a Suburra era um bairro realmente pobre, e quem vivia também lá eram as prostitutas. Tá? E ele se direcionava. Naquela manhã, o rosto do velho patrício deixava entrever a alegria, a serenidade que ele palpitava na alma. Estreitou os filhos longamente de encontro ao coração, chorando de alegria ao abraçá-los. Beijou as netas com paternal contentamento, mas, quando as mais festivas saudações eram trocadas entre todos, no turbilhão de expressivas demonstrações de afeto e carinho, Quiné Lúcio notou que Lólio Úrbico contemplava com insistência o perfil de sua nora, enquanto Cláudia Sabina, fingindo absoluto esquecimento do passado, concentrava sua atenção em Elvídio. Já deu para sentir o clima.
O Lólio, esposo de Cláudia, já está de olho e apaixonado por Alba Lucínia. A nossa querida, não tão querida Cláudia, fingindo esquecer o passado, já está de olho duro no Elvídio. Olha a confusão. Eu adoro a Cláudia, fingindo que não lembrava de nada, que o passado estava. Mudou. Não muda. O homem casado, a mulher casada e o olhão lá em cima. E olha o que Neio Lúcio, só 75 anos. Eu digo, quando o povo de 70 anos fala, começa a desconfiar, que é ou tá para ser. Ele diz aqui, olha, fingindo absoluto esquecimento do passado, concentrava sua atenção em Elvídio, em secretos olhares que lhe diziam tudo a experiência do coração, cansado de bater entre os caprichosos desenganos do mundo. Experiência dele, né? Agora o fofo fazer o quê? Olhava com insistência. Notou que Lólio Úpico contemplava, ainda era aquela cara de babando. Ei, enxuga a barra, fecha a boca. Terrível, né? Eu tenho um amigo muito querido, e eu conheci ele e a esposa, eles se separaram. E às vezes eu estava conversando com ele, ele ia, conversava, né? Aí passava alguém bonito e fazia bem assim, ó. Aí eu olhava para ele aquilo e eu achei que de repente foi só uma. Daqui a pouco ele, de novo. Eu olhei assim para ele, assim, de bem assim. Menino, que coisa feia, tu parece um lobo babando. Olha o pai. Aí eu olhei assim e disse assim: o que sua esposa falava disso? A porrada era feia. Eu digo, por isso? Aí eu conversando com ela, disse que eu tinha ódio quando ele fazia isso. Não era por ciúme, era falta de respeito com a minha presença. A falta de respeito. Então ele está ali, é um lobo. E ele está preocupado com Cláudio? Um pouco. Então é falta de respeito mesmo. Vamos ver aqui, vamos ver esse clima tenso. Nestório, por sua vez, desembarcado em Órtia, por satisfazer velho sonho, que era o quê? Gente, Nestório, senador Públio, está voltando à pátria amada, Roma. Nestório, por sua vez, desembarcado em Órtia, por satisfazer velho sonho, qual de conhecer a cidade célebre e poderosa, sentia estranhas comoções a lhe vibrarem no íntimo, como se estivesse a rever lugares amigos e queridos. Olha lá, guardava a convicção de que o panorama, agora desdobrado aos seus olhos ansiosos. Quanto tempo ele ficou no mundo espiritual? 7 anos. Então, gente, está muito recente. Eu digo que as minhas experiências na Europa não foram boas. Eu vou para a Europa, mas eu fico contando o tempo para voltar para o Brasil. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui visitar minha irmã, quando eu saí do aeroporto, que eu pisei, que eu olhei para aquilo, foi me dando um negócio, uma coisa, uma tristeza, que se eu ficasse mais tempo eu entrava em depressão. Então isso fica claro que a experiência não foi boa. Nascer no Brasil para mim foi um sinônimo de liberdade muito grande. Voltar, quando eu voltei para o Brasil. Eu me lembro que eu sobrevoei no Rio de Janeiro, que eu vi o Cristo Redentor, que eu olhei para aquilo, que eu vi aquele sol maravilhoso. Acho que deu vontade de sair sambando. Bom estar no Brasil. Então, ele aqui não, só 7 anos, ele está com a Roma toda presente na cabeça dele. Guardava a convicção de que o panorama, agora desdobrado aos seus olhos ansiosos, lhe era familiar, dos mais remotos tempos. Não podia precisar a cronologia de suas recordações, mas conservava a certeza de que, por processo misterioso, Roma estava inteira na tela de suas mais entranhadas reminiscências. Vocês nunca encontraram alguém que você olha assim e você diz, eu já te conheço? Ou então você vai a um lugar e você diz, eu já estive aqui. Ou você vive uma situação, uma coisa que você diz assim, às vezes te dá até um mal-estar. Tu diz, eu já vivi isso. Porque aciona o nosso inconsciente. Porque o nosso passado, ele só está guardado, mas não esquecido. Qualquer situação, por exemplo, vamos dizer que a Aramita, ela usa sempre um perfume. E de repente passei muitos anos sem ver a Aramita, né?
e de repente me chega uma outra pessoa com o perfume da Aramita. Quando eu sinto, porque era particular, era cheiro dela. Quando eu sinto aquele cheiro, eu vou acionar quem? Aramita. Então, em verdade, um perfume, às vezes uma palavra, às vezes uma imagem, aciona em nós lembranças. Então, eu não vou lembrar, mas eu vou sentir a emoção. Porque eu posso esquecer do vivido, mas a gente nunca esquece da emoção sentida. Então eu posso sentir uma sensação de alegria muito grande, como eu posso sentir uma tristeza muito grande. Naquele mesmo dia, ele diz assim, não podia precisar a cronologia de suas recordações, mas conservava a certeza de que, por processo misterioso, Roma estava inteira na tela de suas mais entranhadas reminiscências. Naquele mesmo dia, porque olha, lembra que ele viveu como o senador Públio e viveu como na situação do bisavô dele, também da família Lentulus. Naquele mesmo dia, enquanto Alba Lucínia e as filhas Célia e Euvídia se retiravam para a cidade, ao lado de Fábio Cornélio e de sua mulher, Euvídio Lúcio tomava lugar ao lado do velho papai, do genitor dele, encaminhando-se ao perímetro urbano, sem observarem as horas ou as perspectivas suaves do caminho, plenamente mergulhados, como se encontravam em suas confidências mais íntimas. Você vê que o nosso Emmanuel não fala como ficou o coração de Euvídio ao rever Alba Lucínia. Euvídio confiou ao pai todas as impressões que trazia da Ásia Menor, rememorando cenas ou evocando carinhosas lembranças, salientando, porém, as suas intensas preocupações morais a respeito da filha, cujos conhecimentos prematuros em matéria de religião e filosofia o assombravam, desde que, olha só, ele está falando de Célia, se preocupa porque Célia está numa determinada religião e se preocupa porque ela tem conhecimentos de religião e de filosofia que não cabe para a idade dela. Então eu acho legal isso, porque são dicas para a gente identificar quem é a alma que está dentro do nosso lar. Nós aprendemos que quando o espírito é nobre, ele já mostra para o que veio, é desde a infância. A gente vai ver isso no livro Renúncia, quando a Alcione nasce, a delicadeza, o cuidado, as perguntas. Essa forma de ser já identifica quem é a alma. E da mesma forma, quando a alma é capetinha, egoísta, egocêntrica, vaidosa, vaidoso, violento. E são coisinhas que a gente tem que observar para cortar, educar, direcionar. A infância já mostra. Olha aqui a cabeça dessa menina. E o pai preocupado. Se ela estivesse se preocupando com a redinha da cabeça, com a roupa, com o vestidinho, para ele estaria tudo normal, porque é o que todo mundo faz. Mas como essa menina não pensa nisso, não tem vaidade, O assombrava desde que, em que momento aconteceu isso? Acidentalmente se dera ao prazer de ouvir os escravos da casa sobre perigosas superstições da crença nova que invadia o setor do império. Que ano nós estamos? 132. Vê o cristianismo ainda se movimentando. No meio de quem? Dos escravos. Sobre perigosa superstição da crença nova que invadia os setores do império, em todas as direções. Esclareceu, você vê só, gente, olha só, superstições da crença nova que invadia os setores do império, em todas as direções, cristianismo a todo vapor. Esclareceu assim, ante o delicado e generoso mentor espiritual de sua existência, toda a situação familiar, apresentando-lhe os pormenores e circunstâncias a respeito do assunto. O velho Quinéio Lúcio, depois de ouvi-lo atentamente, prometeu-lhe auxílio moral no que se referia à questão a cuja solução o seu experimentado tirocínio, tirocínio educativo é a experiência educativa,
prestaria o mais proveitoso concurso. E eu acho bonito que o nosso querido Emmanuel coloca assim, ó: o velho Quinéio Lúcio, depois de ouvi-lo atentamente. A gente que faz diálogo, e a gente tem que aprender, eu acho legal isso, a ouvir. Diálogo com o mundo espiritual, ouvir. E num relacionamento cotidiano, ouvir. Então, se alguém fala com você, não rebate, escuta. Escuta. Quando você perceber que a pessoa esvaziou, aí é hora de você falar. Mas, Conceição, tem gente que não esvazia. Tem gente que não esvazia. Em que momento você tem a certeza que você pode interferir? Quando a pessoa passa a repetir constantemente. Ela volta, repete. Opa, o disco furou. É hora de aí você fazer uma intervenção realmente. Em poucos dias, instalavam-se os nossos amigos na sua magnífica residência do Palatino. Olha, magnífica residência, lá no Palatino. Iniciando um novo ciclo de vida na cidade. Eufídio Lúcio estava satisfeito com a sua nova posição, salientando-se que, como substituto imediato do sogro nas funções de censor, o censor era o magistrado romano que estava ali na administração da população, ele zelava também pelos bons costumes. Estava-lhe reservado um papel relevante na cidade, na vida da cidade, sob as vistas generosas do imperador. É como se fosse assim, ele estava ali para levar a ordem, o equilíbrio e a moral. Quanto a Alba Lucínia, graças aos seus inatos pendores artísticos, auxiliada por Túlia, transformou as perspectivas de velha propriedade, imprimindo-lhes o gosto da época e edificando em cada recanto um fragmento de harmonia do lar, onde o marido e as filhas pudessem repousar das largas inquietações da vida. Ela colocou os rococó, foi enfeitando. Desnecessário dizer que, abonada por Túlia, a Téria foi admitida no lar, impondo-se a todos por sua humildade habilidosa e conquistando dos amos confiança plena em poucos dias. Na semana seguinte, a pretexto de repousar algum tempo junto do avô, que a idolatrava, foi Célia conduzida pelos pais à residência do mesmo, na outra margem do Tibre, à beira, ali a orla do Aventino. Na semana seguinte, a pretexto de repousar algum tempo junto do avô, que a idolatrava, o avô era apaixonado por Célia. Ela era uma menina muito doce, né? Quinéio Lúcio habitava confortável palacete de apurado estilo romano, em companhia de duas filhas já idosas, que lhe enchiam de afeto estrelejada noite da velhice, que são de estrelas mesmo. Ele tem duas filhas, né? Recebeu a neta carinhosa com as mais inequívocas provas de contentamento. No dia imediato, pela manhã, mandou preparar a liteira particular para, em sua companhia, oferecer um sacrifício no templo de Júpiter, em Capitolino, Júpiter Capitolino. Imagina fazer isso, ela já é cristã, hein? Lembra que o pai dela, o Evídio, já tocou o buzu, já disse assim, olha, a Célia está envolvida numa religião perigosa, e já falou tudo. Olha como o Quinéio é danado. Vou levá-la ao templo de Júpiter, porque lembra que eles são politeístas. Então vou levá-la para ver como é que ela vai se portar. Ofereceu um sacrifício no templo de Júpiter Capitolino. Célia acompanhou, calma e prazerosa, embora reparasse os olhares expressivos com que o ancião a observava, ansioso talvez por lhe identificar os sentimentos mais íntimos. Vamos ver se ela vai falar alguma coisa, né? Quinéio Lúcio não estacionou tão somente no santuário de Júpiter, dirigindo-se igualmente ao templo de Serapis.
Quem era? Foi uma divindade sincrética, helenística egípcia da antiguidade clássica. Seu templo mais célebre localizava-se em Alexandria, no Egito, e o seu símbolo era uma cruz. Olha que interessante. Onde procurou palestrar com a neta a respeito das mais antigas tradições da família romana. A jovem não lhe contradisse as palavras, nem interrompeu a carinhosa preleção. Olha que alma nobre. Vovô, o senhor está errado, não existe vários deuses, é um Deus só. Não espera esvaziar. Que bobagem, vovô. A jovem não lhe contradisse as palavras, nem interrompeu a carinhosa preleção, submetendo-se à maior obediência no que se referia à ritualística dos templos. Ela se submeteu, conforme os regulamentos instituídos em Roma pelos padres flamínios. A tarde já caía, quando o generoso velhinho deu por terminada... Gente, foi a tarde todinha, né? Pelo amor de Deus. Pela manhã. E é bom falar e ela... Porque no templo, como ele diz aqui, que ela se submete... Para oferecer os sacrifícios, tinha todo um ritual, põe coisa não sei o que, acende aquilo, faz aquilo, como fazer o sacrifício. Não era assim de qualquer jeito. Então, é por isso que ele diz, é importante esse detalhe que ele diz, ela se submeteu, obedeceu e se submeteu. Vamos só ver aqui, gente, quando ele fala dos padres flamínios, tá? Flamine. Era uma religião romana, um sacerdote a quem era designado um dos deuses... era na religião romana um sacerdote a quem era designado um dos deuses ou deusas patrocinados pelo Estado. Havia 15 flâmines na República Romana, dos quais os mais importantes eram os flâmines maiores, ou sacerdotes principais, que serviam os 3 principais deuses romanos da chamada Tríade Arcaica. Os 12 restantes, 2 dos quais são desconhecidos hoje em dia, eram os flâmines menores, ou seja, sacerdotes menores. Os 15 flâmines faziam parte do Colégio Pontífice, que administrava a religião estatal em Roma. Quando o cargo de flâmine estava vago, um pontífice podia servir como substituto temporário, embora se saiba que apenas o pontífice máximo ou sumo pontífice tinha substituído o flâmine. Gente, que coisa, né? Tinha roupa, tradição. Por isso é que ele diz aqui, ó, submetendo-se à maior obediência no que se referia à ritualística dos templos, conforme os regulamentos instituídos em Roma pelos padres flamínios. A tarde já caía, quando o generoso velhinho deu por terminada a peregrinação através dos edifícios religiosos da cidade. O sol escondia-se no poente, mas Quinéio Lúcio desejava conhecer toda a intensidade dos novos pensamentos da neta, conduzindo-a para esse fim ao altar doméstico, onde se alinhavam as soberbas imagens de marfim dos deuses familiares. Então a gente vê 2 almas nobres que sabem conversar, né? Ele poderia chegar e dizer: minha filha, vem cá, sente aqui, vou conversar sério com você. Seu pai ontem conversou comigo, disse que você está envolvido numa religião duvidosa. Levou ela para fazer um movimento religioso. Ele está mostrando toda a cultura para ver como é que ela iria se portar. E para surpresa dele, ela está se portando muito bem. Suportando muito bem. O dia todinho. Um templo, outro templo, ainda vai para o altar doméstico. Chega. Exatamente, ela ali na maior paciência. Célia, minha querida, disse ele, por fim, descansando no largo divã à frente dos ídolos, porque ele tem 75 anos. Pois é. levei-te hoje aos templos de Júpiter e de Serapis, onde ofereci sacrifícios em favor da nossa felicidade. Mas que a nossa ventura, porém, cara filha, eu desejo a tua própria. Notei que acompanhavas os meus gestos e, todavia,
não demonstravas devoção sincera e ardente. Acaso trouxeste da província alguma ideia nova, contrária às nossas crenças? Você está vendo? Ele não vai direto ao assunto, né? Ele vai... Ouviu a palavra do venerando avô, com a alma perdida em profundas cismas, preocupações, compreendeu de relance a situação e, afeita às rigorosas tradições da família, adivinhou que seu pai solicitara tal providência no intuito de reformar-lhe os pensamentos, bem como as convicções mais íntimas. Ela já sabia, né? Vamos ver. Se o papai já... Querido avô, respondeu de olhos úmidos, nos quais transparecia sublimada inocência. Parecia, né? eu sempre vos amei de toda a minha alma, e vós me ensinastes a dizer toda a verdade em quaisquer circunstâncias. Sim, Exclamou Quinéio Lúcio admirado, adivinhando as emoções da adorada criança. estás no meu coração a todos os instantes. Fala, filhinha, com a maior franqueza. Eu não aprendi outro caminho que o da verdade, junto às nossas tradições e aos nossos deuses. De antemão, devo esclarecer-vos que foi certamente meu pai quem vos solicitou a reforma de meus atuais sentimentos religiosos. Venerável ancião fez um gesto de espanto em face daquela observação inesperada. Sim, Continuou a jovem. talvez meu pai não me pudesse compreender inteiramente. Ele jamais poderia ouvir-me satisfatoriamente sem um protesto enérgico de sua alma. Entretanto, eu continuaria a amá-lo sempre, ainda que seu coração não me entendesse. Então, filhinha, por que negaste a Elvídio as tuas mais íntimas confidências? É só uma observação, porque, a gente vai entrar num mundo aqui de uma alma muito nobre. Dá aqui umas particularidades, ele diz assim, olha, ela tem consciência do pai, ele jamais poderia ouvir-me satisfatoriamente, sem um protesto enérgico de sua alma. Entretanto, eu continuaria a amá-lo sempre, ainda que o seu coração não me entendesse. Então, o jovem, ele é muito assim, se o pai ou a mãe não atende, eu te odeio. Eu te odeio, eu te odeio. Eu quero ir embora, eu vou para casa da vovó, eu vou sair de casa. Aí começa, tu é a pior mãe do mundo. Então já mostra de onde veio o capetinha. Ela retrata uma amorosidade tão grande para com esse pai, um entendimento, mesmo que ele não me atenda, mesmo que ele não me compreenda, mesmo que ele não satisfaça a minha vontade, eu nunca deixarei de amá-lo. Olha que alma nobre. Nós mesmo, adultos, eu amo a Mita, mas se a Mita não fizer o que me compete, o que eu quero, eu odeio a Mita. Então a gente observa que é aquele movimento ainda meio que de troca. Não é amor. Enquanto tu me serve, eu estou contigo, mas também tu me serve e acabou. E ela, na condição de filha para com o pai, ela tem essa maturidade, né? Não, estou com o papai e não abro, né? Tentei fazer-lhes um dia, quando ainda nos encontrávamos na Judéia, mas compreendi imediatamente que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras, percebendo então que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Gente, olha a cabeça dessa menina. É como se fosse assim, o papai não tem como me entender, porque a idade espiritual dele não é igual à minha. E eu já tentei, mas ele não compreende. Ele não compreende. E ela diz assim, olha, tentei fazer-lhes um dia, fazer esse diálogo. As confidências. Quando ainda nos encontrarmos lá na Judéia. Mas eu compreendi, pai, imediatamente, que meu pai julgaria mal as minhas palavras mais sinceras. Percebi o quê? Percebendo então, isso aqui é show, e serve de lição para todos nós, que a verdade, ele não tá, essa verdade que ela está falando aqui, não é a verdade horizontal, ela está falando de uma verdade vertical, é a verdade aquela lá que o Nosso Senhor diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É dessa verdade que ele tá falando. Ela diz assim, ó,
Percebendo então que a verdade, para ser totalmente compreendida, precisa ser tratada entre corações da mesma idade espiritual. Papai é criança. Mas, filha, onde colocas agora os laços sagrados da família? No amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, avôzinho, no campo das ideias, os elos do sangue nem sempre significam harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai, no meu afeto filial e no meu respeito às tradições do seu nome, exposei ideias que ao seu espírito não é possível aderir, por enquanto. Olha, gente, aqui ela está falando da família espiritual e a família consanguínea. Ele pergunta, onde colocas agora os laços sagrados da família? Onde eu coloco? No amor e no respeito. Amor e respeito. Quem ama, respeita. No amor e no respeito com que sempre os cultivei. Entretanto, aí ela, avôzinho, né? No campo das ideias, a minha família eu trato com amor e trato com respeito. Mas no campo das ideias, os elos de sangue, que é a consanguíneo, nem sempre significam harmonia. Harmonia quer dizer o quê? Nós não estamos no mesmo grau de evolução. Harmonia de opinião entre aqueles que o céu uniu no instituto familiar. Venerando e estimando a meu pai, no meu afeto de filha e no respeito às tradições do seu nome, exposei ideias ao seu espírito que não é possível aderir por enquanto não adianta, papai não vai entender o cristianismo. Se até hoje nós não entendemos, nós estamos no cristianismo, mas a gente não vive o cristianismo, porque o sinônimo de cristianismo é sacrifício. E uma coisa dela aí que é bem interessante, que quando a gente é jovem, e a ideia é contra o pai e a mãe, a gente briga mesmo, né? E ela não seria cristã se ela não cumprisse o honrar pai e mãe. Toda a fala dela, quando ela fala aqui desse amor e do respeito, é o honrar pai e mãe. Mas a gente pensa que é honrar pai e mãe só que se eles são pais e mães bons. Não, é qualquer pai e qualquer mãe, porque o dom da vida já te foi dado. Cenas do próximo capítulo. Estamos começando a entrar no mundo Célia, que maravilha. Então vamos encerrar, meus amigos. Então vamos orar. Senhor da vida, queremos te agradecer a oportunidade desta reunião de paz, tranquilidade e fraternidade. Em uma sexta-feira, onde muitos estão indo para baladas, finalmente nós demos o nosso sim para os teus ensinamentos, para a tua sabedoria, para nos mostrar esse caminho que qualquer um de nós pode seguir. Basta decidir, basta vontade, basta esforço. Ajuda-nos, Senhor, a nos inspirarmos na história de Célia, na história de tantos sacrifícios e mudança de vida que vemos e veremos nessa leitura para nos ajudar na caminhada, porque sabemos que com a tua misericórdia isso é uma ajuda para nós não nos desviarmos, para nós não esquecermos que a vida não é só aqui, a vida é um contínuo que segue sempre. Ajuda-nos a não esquecermos de ti, porque já sabemos que tu estás conosco hoje e sempre, que assim seja.